Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Maria. Joe. Num novo formato. Voltamos, né? Passamos uma temporada em Brasília. Estamos de volta em São Paulo. Deu certinho porque a gente tava mudando as coisas, né? Exato. E ainda não tá pronto, mas né? Ainda estamos num ambiente provisório. É, um ambiente provisório, mas já estamos de volta. De acordo com o Leandro aqui, perguntando se a gente ainda lembra fazer isso aqui, né? Que a gente tá fazendo. Vamos ver. A gente lembra porque tá incorporado no nosso material genético. Já que antes da gravação a gente tava falando sobre as frases, tem uma que eu falo, quem sabe nunca esquece. Quem sabe nunca esquece. Exatamente. Às vezes eu esquece. Não serve pra mim muito, não. Talvez. Mas semana passada foi uma semana típica. A gente participou de um evento muito legal. Acho que vamos falar um pouquinho dele aqui mais um pouquinho ao longo do episódio. Mas a gente participou. Se vocês estão ligados nas redes sociais da Spectra, vocês sabem muito bem do que a gente está falando. Porque a gente postou e foi uma enxurrada aí de postagens, principalmente no LinkedIn, sobre esse evento que aconteceu na semana passada. Exatamente. Antes de eu continuar, minha voz tá meio ruim, gente. Tô meio baleado, gente, mas estamos aqui para fazer a gravação. Justamente porque a gente divulgou na semana passada que a gente esteve presente no simpósio da indústria farmacêutica, que foi realizado pela LASA aqui no Brasil. Né? Indústrias farmacêuticas e reguladores, realizado pela LASA em Brasília. E aí, durante as postagens, a gente publicou e perguntou quem pôde acompanhar, quem não pôde acompanhar. E, para nossa surpresa, mais pessoas não acompanharam do que, de fato, responderam que acompanharam. Vocês não sabiam disso aí? Não sabia. Vocês não passam essas informações? É, complicado. Calma que vocês ainda não estão na mesa. Vocês vão aparecer daqui a pouco. Tudo bem. E aí, a gente decidiu, então, fazer uma edição especial para fazer do nosso jeito uma revisão e resumão do que aconteceu no evento, para compartilhar com vocês, para vocês se inteirarem do que foi dito ali também, para vocês se atualizarem e para convidar para vocês no próximo, né, participar também, porque Exato. É um evento super legal. E eu acho legal porque, assim, de fato, é um evento que tem um tamanho por conta dos lugares, né, em que a gente promove, enfim, que a própria LASA faz. Esse ano foi num lugar novo, lá no CFF. Não dá muito spoiler ainda não, hein? Não dá muito spoiler. Tá bom. Enfim, mas era um auditório bem legal, com capacidade para 200 pessoas. E a gente sabe que tiveram muito mais procuras do que 200 pessoas. Então, a gente achou justo trazer um pouquinho do que foi discutido lá para que todos pudessem participar de uma discussão extremamente importante que a gente está vivendo agora, que são as nitrosaminas, né? Exatamente. Principalmente. Então, edição especial para vocês, começando agora, sobre o resumão do que a Spectra acha dos principais pontos que foram discutidos lá no simpósio. E para falar sobre isso junto com a gente, os nossos pesquisadores que estavam lá também. Exato. Compartilhando informação, trocando muito carisma, né, Gabriel? Trocando muito carisma ali com as pessoas. Em outras línguas. Então, na mesa, nós temos também o Gabriel, que participou lá do evento, nosso pesquisador aqui, e a Tatá, que também já participou de outros episódios com vocês já conhecem, e eles estiveram lá com a gente, e a gente tentou bolar esse episódio para eles também darem um pouco do ponto de vista deles em relação ao que eles aprenderam, o que eles viram. Foi a primeira vez dos dois, inclusive, no simpósio, então vai ser um episódio diferente. Né? Não, aproveitando que você falou que foi a primeira vez deles, esse evento ele vem sendo feito, né, pela LASA, em conjunto com a Anvisa também, há 4 anos já. Antes de você falar isso, então já começando o pontapé aqui, eu pensei em fazer a pergunta. A primeira pergunta que eu gostaria de falar para a Maria, porque eu não participei de todos, já participei de alguns, mas não de todos, mas toda vez que a gente vai, a gente discute quando a gente volta como tem mudado. Exato. Né? Como tem ficado diferente, como tem tido mais e mais visualização, mais importância. Não que os primeiros não tenha sido, mas a gente nota que está aumentando o público, o interesse está aumentando. Então, eu ia fazer a primeira pergunta para a Maria você olhando de trás para frente, né, desde o primeiro que aconteceu, quando aconteceu, para esse da semana passada, conta um pouquinho do histórico, você participou de todos junto com a LAS e tudo mais, como Exato. É que foi? Na verdade, eu participei ainda enquanto eu estava na indústria farmacêutica, que foi o primeiro, em 2018. Você chegou, inclusive, em participar de outros eventos fora, junto com a LASA,
de modelos semelhantes, não tinha? Você não chegou a participar com eles em outro evento fora do país? Com a Lasa especificamente, não. Tá. Então achei que tinha sido Mas encontrando a Lasa em outros eventos, assim. E aí, a gente até ajudou na primeira organização, eu e o Anax, na época, enquanto indústria farmacêutica, e a gente fez esse evento num hotel lá em Brasília, num baita hotel, que foi maravilhoso. Mas, assim, eu me lembro da sala... Deixa eu ver se eu consigo colocar algumas fotinhos aí Leandro, pra vocês bota a foto, verem. Leandro, aqui na tela, do lado da Maria, aqui, ó. Pra vocês verem como é que foi o primeiro... E tinham pouquíssimas, era uma sala pequenininha, assim, acho que, sei lá, tinha umas 20, 30 pessoas, sabe? E eu lembro que na época o assunto era qualificação de impurezas, olha só. Então a gente ainda estava. A RDC 53, né, que traz essa obrigatoriedade da gente olhar para as características toxicológicas de segurança das impurezas, é de 2015, e a gente começou a discutir qualificação praticamente em 2018. Então, a gente levou um tempinho aí, até mesmo por conta de uma reestruturação da própria Anvisa, porque tudo isso ficava muito numa gerência, que hoje é a GQMed, na época nem era a GQMed, que era muito específica de tecnologia, assim, sabe? De processos, etc. Era muito difícil discutir toxicologia. E aí, quando a Anvisa se reestruturou e encaminhou essa parte da RDC para a GCEF, foi quando a gente começou a se aprofundar na parte toxicológica. E aí, quem era coordenador, gerente da GCEF nessa época, era o Gustavo. Então, foi ele que começou a desenvolver esse tema, e eu lembro muito bem, assim, da palestra dele lá em 2018, falando um pouquinho dessa reestruturação, de como que eles estavam se organizando para começar a receber essas documentações e tal. E foi muito legal, porque foi uma troca muito, muito proveitosa, assim, tanto do setor regulado quanto regulatório. E, a partir daí, cada ano é um assunto, né? A gente não para de se preocupar, principalmente com as impurezas. Eu acho que ele tem, sim, um foco, esse evento tem um foco muito importante em impurezas, apesar de que uma das primeiras palestras desse ano foi sobre desenvolvimento de moléculas, né? De produtos também, né? No caso, inovação radical. Então, que foi muito legal, porque também faz muito sentido, né? Nesse contexto todo que a gente estuda. A minha primeira vez no simpósio foi em 2019, e aí estava tendo esse contexto das nitrosaminas, ainda estava começando, porque o primeiro caso tinha acontecido em 2018, então ele estava começando esse zoom aqui no Brasil, e aí, na época, eu ainda estava na indústria, e a gente tinha que se inteirar também sobre o assunto, então eu acabei indo para o evento, representando o grupo que eu trabalhava lá, no Axê na época, e assim, foi muito diferencial para mim, para ter uma visão, principalmente eu que eu trabalhava muito mais focado em inovação radical do que desenvolvimento de produto, eu tinha uma grande dificuldade de ver a ciência por trás disso tudo. Então, eu tinha dificuldade... Você não vê muita publicação... Hoje, a gente está vendo bastante publicação de nitrosamina, já tem bastante coisa. Mas, na época, você vê pouca informação, por exemplo, de uma qualificação. Você vê muita publicação, por exemplo, de... eu vou usar modelos diferentes para fazer um read-across. Mas você não vê uma publicação, por exemplo, do read-across aplicado em um contexto com estudo de caso na indústria. Porque a indústria, de fato, não abre esses dados. Então... Era difícil para mim quantificar isso cientificamente falando dentro de um contexto de indústria farmacêutica, porque eu também estava mais focado com a descoberta de novas moléculas. E aí foi completamente divisor de águas, assim, porque aí na época a Lasa ainda trouxe vários especialistas de fora, deles e outros, trouxe outros grandes nomes ali que estavam, inclusive, presentes nesse evento. Na época ainda não existia nada online, então assim, todos eles vieram para cá mesmo, a gente teve a oportunidade de conversar com eles presencialmente, e já tinha sido na Anvisa nesse ano. Então foi um diferencial muito grande, e a partir daquilo eu tive uma grande vontade de trabalhar mais próximo com a equipe de desenvolvimento de produto dentro do Axê. Então foi muito bacana, e quando teve o ano passado, em 2020,
já foi uma outra perspectiva, porque aí eu já estava dentro do contexto todo, eu já comecei a entender quais eram as próximas etapas. Você tá meio deslocado. Não, foi 2022, não foi o último? 2022, é que você falou 2020. Eu falei 2020? Nossa, desculpa, 2022. Falei, foi mal, não, foi ano passado, 2022. Pandemia. Aí eu já estava com muito mais experiência, porque a primeira vez que eu fui foi aquela coisa de, nossa, tem pesquisa envolvida com isso. Agora foi... Putz, eu tô procurando entender um ponto específico porque eu já sei que isso não foi endereçado nos últimos 2 anos. Aí eles foram lá e trouxeram a informação no ano passado. E aí esse ano, a gente teve a oportunidade de, inclusive, tentar colocar contextos que a gente vivencia nas nossas palestras, nas nossas dúvidas, os nossos racionais que a gente tem construído. Então, assim, todos os anos foram diferentes, né? Você observa uma evolução e esse ano foi, assim... o maior, de fato, tinha muita gente. Tinha gente que mandou mensagem pra gente pedindo pra ter vaga ou pedindo pra ser online. O ano passado foi meio online, meio online, meio presencial. O que foi interessante porque consegue atingir mais gente, mas o presencial, nossa, é uma coisa... Acho que vocês podem falar depois um pouquinho, né? Sobre isso. Interagir com as pessoas ali na hora do coffee break, na hora do almoço, enfim... perguntar sobre as dúvidas das palestras, isso é muito rico. E aí, o ano passado, como foi híbrido, o que a gente percebeu foi que o auditório estava praticamente vazio, porque, obviamente, fica mais simples você assistir, né, do lugar onde você está, não precisa se deslocar, não envolve um custo, e é um evento gratuito, então você fica ali no 100% gratuito, né? Sim. Agora, esse ano, como a Lasa fez ele só presencial, nossa... Não, e eu acho que também tem uma questão de que online muita gente se inscreve, mas você está trabalhando. Exato. E aí dentro do laboratório você não presta atenção, aí você não tem proveito. Quando você vai lá, tudo bem, né? Tem uma redução de pessoas, porque não é todo mundo de todos os laboratórios que vão conseguir sair e ir lá. E é por isso que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui para compartilhar com vocês o que a gente viu lá. Mas, quando você está lá, aí você tá 100% focado e tudo mais. Então, eu achei que foi uma experiência muito bacana. E aí, eu já passo a bola para vocês dois. Começando pela Tatá. O que você achou? Mulheres primeiro, né? Então, tô sendo... né? O que você achou da sua... Qual foi a sua primeira impressão da experiência como um todo? Se estimula a ir ou não? O que você achou? Eu acho que o principal ponto o que a Maria também já falou, que foi muito bom estar presencial e ir ao evento, que é a questão de você poder discutir depois. Então, qualquer dúvida que você tenha, ou paramos para almoçar, a gente começa a conversar e aí você começa a discutir o que você aprendeu nas palestras. Então, isso é realmente muito bom. E eu gostei muito. Foram 2 dias, assim, intensos, porque... Eu lembro da Tatá falando discussão isso. atrás de discussão e Voltava pra casa só pra dormir e acordava e já ia de novo. Nem consegui ir na academia. Verdade. Mas achou que fosse conseguir, né? Levei minha roupa e meu tênis. E tinha uma academia do lado de onde a gente ficou. Tinha uma em frente. Em frente. E então foram 2 dias muito, muito intensos, mas muito focados também. Então foram discussões super importantes sobre um tema que é novo e que está cada vez surgindo mais coisa. Então é importante ter esse ambiente de discussões, porque acho que todo mundo está meio ainda perdido, né? Qual diretriz seguir. E aqui na Espectro a gente discute muito para poder fazer nossos relatórios, né? Então, foi muito proveitoso nesse sentido, de entender o que tá as tendências, o que tá surgindo de novo, e poder discutir com várias pessoas, né? E agregar o nosso conhecimento. Então, eu gostei bastante. Acho que é super válido. Muito bom. E você, Gabriel? Bom, desde que foi feito o convite para mim, eu achei que ia ser uma boa... Convite para você estar na mesa aqui ou para você... Não entendi. Ou convite para entrar na empresa? Não entendi. Não, convite para participar do simpósio. Tá bom, perfeito. Obrigado. Eu achei que seria uma ideia interessante, principalmente por estar envolvido, né, nessa parte de avaliação de nitrosaminas. E foi muito bom porque lá a gente conseguiu visualizar como que as outras pessoas, outras empresas avaliam também a questão do risco de nitrosamina. E foi bom para a gente ver que a gente está alinhado com estratégias que foram exibidas por empresas que são referência nessa questão de avaliação de risco.
Então, eu me senti encaixado ali naquele ambiente. Oi, e vocês não sentem... Não é possível que vocês não sentem isso. Tipo, a gente lê o paper de todos os caras que estão lá e aí a gente Exato. teve a oportunidade... O privilégio de... de trocar ideia com os caras que escreveram. Eu tava falando isso aqui agora, que Cara. eu me senti encontrando celebridades. Isso! Porque eu leio o nome Era das só pessoas eu? no Eu ia artigo falar, não é científico possível. e eu encontrei todos eles. Eu ficava, caraca, olha, tô com gente famosa. Foi esse aqui que escreveu tal coisa. Mano, Quem diria que eu falaria do Arsenal com o Mike? então, o Gabriel falou sobre futebol com o cara que escreveu as referências da formação de nitrosaminas, de solubilidade em purga. Pô, é A muito... experiência muito rica. Se alguém perguntar e alguém mostrar o paper pro Gabriel, cara, já conversei com ele. É isso. Exato, risquei da lista. Não, eu acho que o legal também é isso, né? Que a gente tem contato com as experiências também de fora do Brasil. Exato. Porque a gente anda meio em ritmos diferentes com o Muito mundo, bom. né? É isso. Então, aí lá a gente consegue ver como é que tá a perspectiva fora. Isso Exato. até é bom pra gente pegar um pouco e às vezes acelerar um pouco as coisas aqui também, né? Exato, Tata. Eu acho que esse é um ponto que é muito especial por conta desse evento, assim, sabe? Então, por exemplo, ouvir o Andy Tisdale falando, mesmo que seja online, né? O Mike Urquhart, também, da GSK, enfim, que são pessoas que estão na vanguarda desse assunto há muito tempo e estão o tempo inteiro ali estudando e se atualizando e publicando, e a gente aqui, né, correndo atrás disso tudo, porque eles estão vários passos à frente por uma questão de timing mesmo, né? Aconteceu lá e eles começaram antes, e eu acho que é muito vantajoso para a gente aproveitar esse conhecimento que está sendo construído já, né? E é óbvio, colocar as nossas pitadas, enfim, trazer um pouquinho mais para nossa realidade. E foi muito engraçado também, logo que a gente chegou, que a primeira... O Mike já veio, na verdade, o Mike veio em todos os eventos. O Mike é o único que veio em todos desde 2018. O Mike que a gente tá falando é o Michael Burns, tá? Michael Burns. Eu vou pôr o paper aqui, acho que... Na verdade, ele tá no Landscape. Não, calma, ele tá no Landscape, que recentemente foi o paper mais citado nos últimos 35 ou 40 dias na revista da Pharmaceutical Science. Mas ele publicou um que é um review muito famoso também, que ele dá todas as vias de formação de nitrosaminas. Então, a gente vai botar aqui, eu vou botar na descrição do episódio o link do acesso desse paper. Exato. E o Mike já não vale, porque, né, ele vem sempre. E aí, todo ano vem alguém, enfim. E aí, esse ano veio o David Ponting, que é uma celebridade de nitrosaminas. E eu acho que, assim, as pessoas também que nem... que fazem esse trabalho científico, etc. Pô, você tá lá estudando, dedicado àquilo e na frente de um computador e faz parte da sua vida publicar, né? E eu acho que eles também não mensuram até onde eles chegam, sabe? O impacto que eles causam. E aí foi muito engraçado conhecer o David Ponting, porque, assim, era uma expectativa minha, assim, falei, cara, a gente vai conhecer David também. Ponting. Que nas câmeras, nos webinars que eles dão, é uma pessoa completamente diferente da vida real. Completamente diferente. E a hora que a gente chegou, que a gente falou com ele, eu falei pra ele, eu falei assim, você tem noção de que você é uma celebridade? Ele, não, como assim? Eu falei, você é uma celebridade, é uma honra imensa para todo mundo que tá aqui te conhecer. E ele começou a rir, enfim, ele falou, não, imagina, não tem nada a ver. Eu falei, sim, né? E é um prazer pra gente interagir com ele, enfim. Então, o presencial te traz muito essa vantagem, né? Porque, de certa forma, se você está conectado, acompanhando as tendências, você já deve ter visto um webinar do Andy, um webinar do David, um webinar do Mike, enfim, dos Mikes todos, né? Tem muito Mike, gente. Mas esse era o da GSK que ela tá falando. Exato. E aí, a hora que você encontra essas pessoas presencial, é muito rico, né? Você conseguir perguntar para ele daquele trabalho. E, geralmente, os trabalhos, eles têm sequência. Então, provavelmente, eles estão desenvolvendo outras coisas para publicar em breve. E aí, você acaba sabendo tudo, os bastidores da ciência, assim, do que está acontecendo, sabe? E acho que isso, de fato, é muito rico. Não, e só para complementar, em relação a esse ponto...
o que o Brasil faz, a gente está falando, é bom para a gente se atualizar e tudo mais, e de fato porque eles acabam trazendo informações novas, mas a gente também levou informações novas, né? Assim, não a gente expecta, estou dizendo todos os participantes, os palestrantes do Brasil, né? Que levaram. Então, é interessante você ver como, acho que até um pouco do que o Gabriel falou. Você observa como que os outros estão lidando em contextos, óbvio, né, de impurezas diferentes aqui a gente está falando, mas você vê essa interação, você vê essa troca. Infelizmente, não é todo mundo que consegue abrir lá o caso e tal, mas você consegue ter uma noção muito boa da abordagem, da estratégia e tudo mais. E quando eles trazem as coisas novas, por exemplo, o Andy ou o próprio Mike da GSK, você realmente fala ali, putz, eu tô tendo um problema desse e apesar de eu entender como eu tenho uma estratégia, eu não sei se eu tenho respaldo, porque ainda não aconteceu, ninguém falou nada e eles também estão na mesma fase. A diferença é que eles estão, como eles começaram antes a analisar as coisas, agora eles estão gerando as informações para ter bases e estratégias para poder apresentar para uma agência reguladora. Né? Eu vou só trazer um último ponto para a gente entrar aqui em tudo que foi discutido. Que é a relevância desse simpósio quando eles trazem a Anvisa. Né? Então, quando a Anvisa vai que dessa vez foi representada pela Carolina Cran, a gente já vai falar sobre isso. E Maria Augusta, isso, para falar sobre impurezas. Então, a gente teve a GFIS e a GCF falando. Isso. Então, e aí, para mim, esse é um diferencial muito legal, porque aí você coloca todos os players na mesa para discutir. Então, você tem a perspectiva da indústria, você tem a perspectiva da ciência, você tem a perspectiva do órgão regulador, que é quem, no final, vai chancelar tudo isso que a gente discute, né? Então, colocar todo mundo nesse ambiente de discussão que tem uma base científica. Então, assim, ali ninguém tá para, falar, cobrar a Anvisa da fila, de coisas que a Anvisa está fazendo, da sua própria empresa. Tem até empatia, porque eles mostram números lá e você fala, caramba. Exato. Da dificuldade que a Anvisa tem de fazer as coisas, enfim. Então, é um ambiente que parece que é seguro, para a gente discutir só ciência. Então, isso é muito legal. Mas bora, vamos então, vamos começar falando. A gente vai tentar aqui colocar na forma dos dias que foram. A gente não vai entrar em detalhes em palestra a palestra, apresentação a apresentação, mas a gente vai fazer um pool aqui de todas as coisas dia a dia do que a gente viu. E aí o Gabriel e a Tatá também vão dar a opinião deles. Afinal, eles também estavam lá e assistiram, então vai ser bem legal. E aí eu queria dizer que na primeira manhã, na primeira parte da manhã do primeiro dia, teve a apresentação, que a gente até falou que você falou sobre a inovação ali. Que é incremental, não é radical. Né? Mas poderia ser usado também para radical, pensando, dependendo da forma como a gente fosse usar. E aí eles deram um overview geral de como a ferramenta em sílico, diversas ferramentas em sílico, podem ser aplicadas no desenvolvimento de um produto, né? Exato. E o que eu achei bacana é que, e aí é muito diferente, talvez vocês não façam ideia, é que eles mostram exatamente todas as etapas que uma ferramenta em sílico, ou vou falar nem ferramenta, eu vou falar que a estratégia em sílico, a abordagem em sílico pode ser utilizada no desenvolvimento, e a gente já vai detalhar um pouquinho disso na frente, mas eles depois fazem o quiz. Em seguida tem um quiz muito interessante, porque é meio que você prestou atenção, então vamos lá, agora todo mundo vota e vocês vão tomar a decisão se vocês classificam uma impureza ou não classificam uma impureza. Então, para quem caiu aqui de paraquedas nesse episódio aqui, Maria, brevemente, quais são as classificações que existem, só para dar um overview bem breve, para a gente entrar nesse contexto da votação e eu vou passar a bola para eles, para eles entenderem. Aqui, na verdade, pela manhã, além, né, da parte de inovação, a gente teve um foco em CHM7, né? E aí, no CHM7, a gente tem 5 classificações, a gente classifica as impurezas de 5 formas. Classe 1, quando ela é uma mutagênica carcinogênica. Classe 2, quando ela é mutagênica e a gente desconhece a carcinogenicidade. Classe 3 é o meio do caminho, ninguém sabe nada, você não sabe se é, se não é. Enfim, eu acho que é importante falar uma coisa, porque eu sempre vejo nos webinars as pessoas divulgando a questão da classe 3. Mas assim, gente, classe 3 não é uma classificação que se para.
tá bom? Então... Isso quer dizer, como que se para? Não dá para parar E classificar a avaliação na classe 3. Classe 3 é assim, ó, não sei. Essa é a classe 3. Tipo, eu não sei se ela é mutagênica ou não tenho dado suficiente, ou de literatura, ou em sílico, enfim. Não consigo classificar, na verdade... Quando a gente não consegue classificar, vai para a classe 3. E aí, a classe 3 não te dá nenhuma estratégia de controle. E aí, você ou assume que ela é uma impureza mutagênica e controla no TTC, ou você, de alguma forma, prova, através de dados de experimentos in vitro, por exemplo, de Ames, que ela não é mutagênica. Então... Não se para na classe 3. Eu acho que talvez essa seja a informação mais importante desse episódio. Mas, enfim. Que nada, você não viu o resto ainda que vai ter. Não, mas é que isso fica na minha cabeça toda vez que eu vejo as pessoas fazendo... deu classe 3. Tá. Acho que a gente já falou isso, aí, inclusive, em outro episódio. Eu só não lembro qual. A gente que avalia assim, quando dá classe 3, eu quero surto. Assim, tá bom, você fez o quê com isso, sabe? Tem que tomar uma decisão, né? Exato. Controla, não controla. E por que você não controla? E tem DMF que faz isso, né? Enfim. A rodo. Classe 4? Classe 4 não mutagênica, porque existe algum alerta relacionado à mutagenicidade, mas que está presente no IFA ou em algum composto conhecido relacionado ao IFA. E classe 5 não é mutagênica, não tem alerta. E aí, essa classificação ela é importante porque ela direciona a forma que você vai controlar. Né? Então, classe 2, controla no TTC. É classe 1, você precisa conhecer a carcinogenicidade, eventualmente controlar num TD50. Classe 5, vai para Q3A e Q3B, sabe? Pausa que você deu um bom gancho para eu jogar pro Gabriel essa bola aqui agora, porque ele estava do meu lado nessa hora. E aí o que era legal é que eles criaram os desafiozinhos, dando uns mini casos. Porque, assim, o que a Maria acabou de falar pode parecer simples, porque, eu sei se ela é classe 2, se ela é classe 1, se ela é classe 3, então eu tenho que reclassificar e tal. Só que o problema é você entender os dados anteriores para classificar a molécula. Não é simplesmente um experimento, porque isso é uma coisa... Não é apertar o botão do in silico e falar, deu classe 3. Não, e mesmo assim, mesmo quando você vai lá e procura na literatura, isso é uma coisa que foi discutida no simpósio, o que tem de dado diferente, de dado que não se explica exatamente. Então, você tem um positivo numa técnica, você tem um negativo em outra técnica. O que você aborda, o que você não aborda. Então, nessa hora, Gabriel, como é que foi ali que você fez o joguinho que eu vi, você respondeu, conta como é que foi assim, a experiência de ser o decisor ali por alguns momentos. Bom, primeiro que eu tive que revisitar, né, a questão das classes, da classe 1, 2 e 3. E foi muito interessante porque eles linkavam com estudos, né? Estudos in vitro, estudos em vivo. E davam uma molécula. Tem esse composto aqui, ele é mutagênico em teste in vitro, mas não é em vivo. Como que você considera a classificação dele? E aí você tinha que votar. E era interessante porque você via... Tempo real. Em tempo real, né? As barras... As pessoas votando, né? Subindo e descendo. E aí tinha gente que mudava de ideia. Aí, tinha gente que era a Maria vai com as outras, né? O 3 tá maior, vou botar no 3. Que é o não sei, né? O 3 é o não sei. Exato, então, não sei, 3. Mas gostaria de dizer que o time Spectra, baixei. O time Spectra acertou todas. Todas as 5 questões, então estamos aí aprovadas. Exato. E tinham coisas bem interessantes, né? Porque eles nesses casos, falaram de nitrosamina, falaram de impurezas mutagênicas, de modo geral. Pra gente saber quando era Court of Concern, quando eles não perguntaram era. se aquela molécula era Court of Concern ou não. Então, gostaria de abrir aspas até aqui e falar, gente, nitrosamina tem que ter o carbono alfa com hidrogênio disponível. A maior parte das pessoas para não ser sabiam. Court of Concern, para ser Court of Concern, né? Era uma pegadinha ali e grande parte da galera votou numa molécula que não era Court of Concern, foi isso que era a resposta e disseram que era, então... Só vou fazer um parênteses do Court of Concern. Vai lá. Que isso está descrito no CHM7, a gente ainda está falando de CHM7, mas quando a gente classifica ela como Court of Concern, só quer dizer que é uma impureza tão potente do ponto de vista mutagênico que o TTC não se aplica. Então, a gente vai ter limites para essas impurezas mutagênicas que são menores que o TTC. Então, é por isso que as nitrosaminas são classificadas nesse grupo à parte. Perfeito.
Tá. Quer acrescentar alguma coisa? O Gabriel já falou tudo? Não, eu acho que nesse quiz ali eu senti a pressão de tomar uma decisão. Do lado da chefe, classificar né? errado. Não, já pensou? Eu classifico como classe 5, o negócio é 2, sei lá. Aí o bicho Não, vai sabe o que pegar. eu acho melhor? É que ela não se sentiu ruim quando ela faz relatório aqui. Mas lá ela sentiu ruim. Exato. Entendi. Não, a entendi. pressão. Que bom que aqui não, né? Não, mas eu acho que o legal disso foi ver que realmente a necessidade de ter ainda um especialista que avalie os dados. E aí, muitas vezes você tem que ir atrás também das referências que foram utilizadas para você avaliar se faz sentido, se a referência é confiável, não é? Se o dado é robusto, não é? Então, acho que é um combo muito bom, né? O Insílico junto com o especialista, junto com a experiência também, que também conta. Sim. E foi isso, mas foi bem divertido essa parte. Foi divertido. Bom, e aí a gente teve aquele coffeezinho, o primeiro coffee. Rápido, foi muito coffee. Porque primeiro dia foi começou atrasado um pouquinho também, então teve que ser, pau na máquina lá. E aí depois aí quando a gente voltou, começaram os cases das indústrias farmacêuticas brasileiras, que foi bem interessante. E aí eu quero trazer um adendo para a Júlia, que é da Libs, que apresentou, que foi bem interessante porque ela apresentou uma qualificação que ela tinha feito há um tempo atrás. E foi bem bacana, porque ela tinha classificado, aí, de acordo com o que a Maria acabou de contar para vocês. Só que aí depois de 2, 3 anos que ela já tinha feito a qualificação, de fato os dados foram apresentados em literatura sobre aquela molécula que ela tinha qualificado. E aí, de fato, mostrou que a qualificação que ela fez em sílico estava coerente com os estudos experimentais posteriores. Então, assim, mostrando, inclusive, que a qualificação em sílico faz todo sentido. Você consegue tomar boas decisões corretas, quando você tem, como a Tata falou, um certo critério ali, uma análise especialista, e também uma análise em sílico para te respaldar em relação a isso, certo? Exato. E logo em seguida... Não, e eu quero fazer um adendo para a Júlia, que foi muito sensível ao citar a gente aí, e enfim, eu até conversei com ela depois, e são pessoas como a Júlia que estão, né, e todas as pessoas que estavam lá da indústria subindo no palco e falando sobre as suas experiências, e compartilhando tudo isso, gente, não é fácil. Não é fácil subir lá e falar, enfim, compartilhar. E você incluir todo mundo que está ali, ou que te fez chegar até ali, e essas pessoas todas cientistas, com todos os papers publicados e tal. A Júlia foi de uma sensibilidade, assim, e mora no meu coração. Ponto com a Júlia. E depois a gente também teve mais a primeira apresentação do Mike, do Michael Burns, que a gente falou, sobre a questão da solubilidade na purga, falando sobre os aprimoramentos do que eles têm feito sobre o próprio conceito de purga, utilizando toda a equação química, utilizando a solubilidade, que depois, mais para frente a gente vai falar, mas que a solubilidade está sendo utilizada até por outras ferramentas, principalmente para nitrosamina, como um parâmetro de read across, mas depois a gente fala sobre isso. E implementando todos os sistemas que eles têm aplicado, colocando parâmetros novos e parâmetros específicos para melhorar o que eles podem fazer na purga, tá? Certo? Exato. Beleza, aí a gente teve aqui... só Pode falar. dá uma geral aí na purga. Tá, o que é purga? Purga... como é que eu vou explicar isso diretamente assim? Mas purga é uma técnica, é um estudo que você pode utilizar para você isentar ou para você comprovar que aquela impureza ela não se encontra mais no produto, no IFA, né? No IFA final ali, no IFA mesmo, isso que eu ia falar. E você consegue, através da purga, fazendo essas análises específicas que considera geralmente eu estou dizendo o básico, porque pode considerar outros parâmetros, mas é reatividade, solubilidade e volatilidade. Então você vai analisando isso etapa a etapa do seu processo, da rota de síntese, para provar que aquela impureza tem uma baixa probabilidade de estar no seu IFA final. Exato, certo? Exato. Mas é a forma de provar que ela não vai estar mais lá. Que ela é expurgada. Que é purgada, eliminada ao longo do processo. processo de síntese. Perfeito. Por conta de diversas
etapas de purificação, Exatamente. Essas coisas. Né? E claro que essas são as 3 que eu falei, mas pode ter muitas outras, pode ter cromatografia, você pode falar sobre precipitação, depende do seu processo. E aí o segredo é, quanto mais você sabe do seu produto, do seu processo, mais você consegue explicar sobre. Inclusive, teve o Diego da Nortec também explicando lá como eles fazem, como eles aplicam esse processo na síntese dos IFAs deles. E ajuda a avaliar o risco no final também, né? Porque se a impureza não vai estar presente no final, o risco é baixo, então você pode, inclusive, não precisar fazer o controle, né? Exato, o controle lote a lote. E você consegue defender isso pela opção 4 do guia, certo? Exato, está descrito ICHM7, opção 4. Perfeito. E aí, almocinho, Tatá arrasou. Nossa, almoço perfeito. Obrigada, Diego. Tatá arrasou nesse daí. Não, gente, eu vou fazer um parênteses. Os gringos, eles são muito atenciosos e, na verdade, eles já são acostumados a incluir pessoas que têm uma nutrição específica, né? Então, pessoas que são intolerantes à lactose, a glúten, vegetarianos, veganos e afins, fora do Brasil, já é muito comum, assim, todo evento que você vai, existe uma opção, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando com relação a isso. E é sempre uma preocupação pra gente, né? Porque a Tatá, ela é vegana, enfim, então a gente fica ali o tempo inteiro tentando, né, saber se a gente vai conseguir. Pergunta o cardápio antes. Exato, porque é muito chato. Vou falar um negócio. Pessoal dos eventos, por favor, vamos dar uma amplificada aí no cardápio. Enfim, no evento de uma forma geral, E aí eles vieram, nossa, com cardápios, assim, do começo sorrisos, de orelha a orelha no sorriso da Tatá. Exato, prato principal, sobremesa, coffee break, enfim. Foi ótimo. Eu sou vegano, eu... Arregaçou. Foi bom. Aquele pratinho ali tava pequeno. Não, você tem alguma dica pra dar, então, de acordo com o Gabriel? Aumentem o tamanho dos pratos. É isso que ele gostaria de dar. E outro ponto interessante leva balde. E outro ponto interessante que a gente vê muito em eventos internacionais, que a gente não vê nos eventos nacionais, é o almoço. Então, geralmente, os eventos não dão almoço. Não, é que em eventos nacionais, geralmente, eles dão um break para o almoço e vai aí você todo mundo almoçar vai procurar por conta própria e depois volta. Lá no evento internacional, eles prezam pelo networking do almoço, Durante né? o almoço, gente, olha, não tem preço. No final, são claro esses tem, momentos... tem exceções, né, no caso... Tem preço, na verdade. Não, mas eu ia falar que tem exceções no Brasil. Provavelmente a gente não sabe de todos aqui, né? A gente tá falando de uma forma geral, né? Na nossa experiência. Mas é muito interessante ter almoço no evento, porque é ali que a gente troca as figurinhas, né? É ali que a gente tem contato com a vida real, né? Sim. Imagina assim que não foi combinado também, mas o fato da gente... não ter cadeira para todos, né? Fez as pessoas ficarem rodando, se movimentando, é tudo pensado. A Maria altamente requisitada, não havia nos almoços. Inclusive, já que ele falou isso, não foi combinado, a Tatá e o Gabriel receberam até approach sobre o podcast, né? Das pessoas. Exato. Foram lá cumprimentar eles. Feedback. Foram cumprimentar eles do podcast, tão famosos. 3 minutos de fama. 3 minutos de fama. E acho que vale a pena até falar, porque, se eu não me engano, o discurso da moça que veio gentilmente falar com a gente foi a respeito dela falando que estava uma transição de carreira e que para ela estava sendo super importante o podcast, né? Para se inteirar, né? Para se inteirar de uma maneira geral, né? Tá vendo? Não sou eu que tô falando, é eles que estão falando. Vocês eles estão que vendo, receberam eles esse que receberam o approach. Então, comenta aí se vocês... Eu ia falar isso agora. Se vocês pensam mesmo. Eu ia falar, comenta aí se a gente já ajudou vocês também em algum momento, então comenta aí, tá? Exato, a gente faz isso justamente para contribuir, né? Voltando de barriga cheia, mas não tão cheia, porque a comida era uma comidinha bem leve, tal... Mas aí podia encher, viu? Porque não. Aí dava para. Aí a gente começou nitrosamina, assim... Na veia. Do meio-dia ali até as 4, 5 da tarde foi só nitrosamina. E aí eu vou começar falando sobre pontos específicos que a gente abordou, quer dizer, a gente não, que eles abordaram e que fez todo sentido, porque aí veio o David Ponting, veio o Andrew Tisdale também falar, e veio a Carol Cran falar sobre as atualizações da 677. Da 677. Então, assim, enxurrada de informação na primeira parte. Muita coisa foi falada. Eu vou tentar também deixar o link do paper do
do David, que ele acabou falando, que foi publicado recentemente, para explicar a relação estrutura-atividade das nitrosaminas. E o Andy veio também com um ponto muito importante, que acho que a gente bateu bastante nessa tecla, que foi os limites, né? TTC, O que você acha sobre isso? Ai, gente, eu fico tão feliz quando as pessoas estão na mesma página, né? Ou quando estamos na mesma página, porque o foco, na verdade, o foco das discussões, né? E não só dessas discussões, mas hoje o foco são nas nitrosaminas complexas, derivadas dos IFAs. Então, a gente já saiu do momento em que a gente se preocupava com nitrosaminas de baixo peso molecular, NDMA, NDA, que são altamente potentes, para um lugar em que o IFA tem um papel muito importante, né? E os recipientes têm um papel muito importante, junto de processos e condições, etc. Então, a gente adentra num mundo que é muito mais desconhecido do ponto de vista científico. Então, assim, olhar para essas estruturas de alto peso molecular, né? Maior. Dentro da síntese, Maior. sintéticos. Com essa possibilidade de formação de nitrosaminas, é uma discussão que, enfim, que a gente ainda... Eu diria que a gente está no meio, né? Para entender onde é que isso vai parar. E parte disso vem muito da preocupação, até encabeçada pelo EMA, né? Aquele perguntas e respostas do EMA que vem sendo atualizado de tempos em tempos, que traz ali um TTC específico para essas nitrosaminas complexas, que é de 18 nanogramas por dia. E isso, gente, é uma... E hoje, já estudando, e tudo que a gente sabe dessas nitrosaminas complexas, que é a questão que o Gabriel trouxe, né? De ter que ter um hidrogênio do carbono alfa disponível para que ela, de fato, tenha uma potência que a gente conhece. E várias outras questões, né? De relação estrutura-atividade, faz com que prejudique muito a avaliação. 18 nanogramas por dia é algo, do ponto de vista analítico, quase impraticável. É verdade. Então, esbarra em vários pontos, né? A ponto de você não conseguir desenvolver um método para controle disso. Uhum. Né? E aí, a hora que a gente investiga e traz referências sobre essas moléculas, muitas vezes elas estão muito longe desse limite. Eu acho que isso o Andy trouxe e foi muito maravilhoso ouvir, porque é algo que a gente também bate muito na tecla aqui. Lógico que a gente começa uma avaliação considerando 18 nanogramas, porque se tiver com 18, perfeito, estamos tranquilo, né? Agora, se a gente encontra alguma dificuldade com 18, a gente não para por ali, porque nitrosaminas complexas, de fato, não dá para parar. Esse é um grande ponto que ficou, não só da palestra que o Andy começou no pontapé, veio um pontapé no Andy, depois isso veio sendo trazido por várias pessoas ao longo do evento. E eu acho interessante porque o David falou sobre muito da relação estrutura-atividade. Até ia falar, o Gabriel, você quer falar um pouquinho ali, porque você realmente ficou... com certo êxtase ali na hora de você olhar, impactado com tanto... Que óbvio, né? Tá nas publicações ali, mas eles trouxeram coisas novas, eles foram falando sobre novos estudos que eles desenvolveram. E faz todo sentido, principalmente para a determinação de qual limite você vai utilizar. Porque aí você sabe a potência da sua nitrosamina, né? Sim. Não, eu como futuro químico medicinal, né? Meio químico medicinal. Mestre. 50%. Mestre químico medicinal. Futuro doutor em futuro doutor. Essa questão da estruturatividade é muito legal, muito interessante, porque acaba sendo a única alternativa que a gente tem para ter um vislumbre do que poderia ser a toxicidade dessa nitrosamina complexa, né? Então... só que fica difícil ao mesmo tempo você ficar extrapolando o tempo todo, né? Porque às vezes é imprevisível. Não tem uma regra geral, né? Exato. Isso você só consegue confirmar isso fazendo teste de mutagenicidade. Sim. Exato. Às vezes o teste em sílico também não vai ser a sua melhor solução ali, né? Mas o que foi legal é que acho que foi, não lembro se foi o David ou se foi o Andy, que bateram na tecla, né? Falando que possivelmente essas nitrosaminas complexas, que têm um peso molecular maior, elas vão ser menos carcinogênicas do que as nitrosaminas de baixo peso molecular. Então, é bem difícil trabalhar com
com limite esse de 18, limite né? de 18 nanograma. Exato. E a gente fica de mão atada, né, na hora de fazer uma E tem um outro avaliação. ponto, né, que assim, a gente tá num desconhecido ainda, então, um limite viria, né, com maior respaldo aí, de testes mesmo, né, Sim. testes toxicológicos. Mas, gente, fazer testes com nitrosaminas é também muito difícil. Eu acho que não tem só uma dificuldade do ponto de vista analítico, que tem inúmeros pontos, né? Não só da sensibilidade, mas também do preparo de amostra. Isso. Que aí, quando a gente está falando de testes in vitro ou in vivo, tem essa mesma dificuldade. Então, assim, como preparar essa amostra para ser administrada ou exposta a um teste toxicológico? Porque as nitrosaminas, de uma forma geral, elas são muito carcinogênicas, têm uma potência alta, porque elas são muito reativas, né? Então, uma vez que elas estão expostas a uma condição, elas podem reagir, degradar, enfim. Então, assim, não é que a gente também não quer fazer testes, não é nada disso. A gente precisa ter como base muito fundamento científico, porque pode ser que os testes não nos deem os resultados que sejam fiéis, sabe? Não, inclusive foi a sua pergunta para o Andy durante a apresentação, como eles estavam abordando os testes e tudo mais. Exato. E aí ele, inclusive, trouxe alguns protocolos do que eles estão fazendo, se é todas as 5 cepas, se não são e tudo mais. Eles acabaram meio que tentando descrever como eles estão fazendo isso lá, né? Exato, porque assim, primeiro que para você rodar um teste de Ames segundo o protocolo OECD em BPL, você precisa ali de no mínimo 7 gramas. E assim, não dá para você fazer 7 gramas com ela contaminada, sabe? Não ativo, enfim. Isso é outra abordagem, né? É muito difícil, sabe? Então, a gente precisa da ciência para nos trazer um respaldo. E, na maioria das vezes, como bons toxicologistas associados a químicos medicinais... agora a Maria tá mudando. Associados Eles a químicos medicinais... Eles entenderam a piada interna aqui da mesa. Os limites ainda são bem conservadores. Né? A gente sai dos 18, a gente vai para outros limites com nitrosaminas conhecidas, mas a maioria das nitrosaminas conhecidas ainda tem um peso molecular inferior ao que a gente costuma ver nos IFAs. Né? Então, a gente ainda, de alguma forma, pode ser que esses limites ainda sejam conservadores. Né? Não, e eu acho que, assim, antecipando um pouco da discussão que a gente está falando, mas é que faz todo sentido dentro desse contexto. Teve uma mesa redonda de discussão na qual a Maria participou, junto com outras pessoas das outras indústrias, como o André da CIMED, a Ana do Axê e o Anax, coordenando para falar sobre as perspectivas e os desafios. E a Lili da Sinusfarma, é verdade? Para falar sobre a perspectiva da indústria e os desafios para a nitrosamina. E ali, acho que fica como um contexto geral, que faz sentido em relação a essas duas palestras que a gente viu do David e do Andy, que é os desafios tanto de você fazer um read across, como você entender a questão, porque uma coisa leva a outra, né? E você entender a relação de estrutividade para você determinar e entender qual o seu limite. Certo? Exato. Por quê? Inclusive, o Andy até chegou a mostrar que eles estão pensando, eles estão criando uma estruturação de ter uma árvore de decisão para fazer um read across, né? Para você determinar. A gente vai falar mais de read across porque teve mais read across ao longo das discussões. Mas isso é super importante. Então, até o modo como padroniza a read across. E o read across ele é um ponto que está tão assim em alta na discussão, que a gente já ouviu em eventos, inclusive em webinars, as pessoas falando, mas eu tentei, assim, perguntando até, inclusive aqui, perguntando durante as aulas, o webinar, falando, eu tentei fazer um read across e meu read across não deu certo, porque eu não tive um resultado, porque eu não consegui. E aí a gente tem que entender que todo read across vai te dar um resultado. Então, assim, primeiro ponto o seu read across gera resultado, sempre vai gerar. Agora, será que o resultado que o read across te gerou é o melhor, é o que vai determinar o melhor limite depois, é o que vai te fazer qualificar alguma coisa? Então,
esse é o nível que a gente está discutindo, ou que foi discutido durante o simpósio, que são a determinação dos limites. Então, a gente não, em teoria, né? 18 nanogramas é muito pequeno. Então, como eu tenho que fazer o read across para poder encontrar e qualificar a minha impureza? Exato. Né? E eu acho que o dia, né, fechou com essa mesa redonda e que também o pessoal, né, os representantes do setor regulado, trouxeram pontos muito importantes para a avaliação do risco, que é a dificuldade que a gente tem de receber dados. E aí isso aqui é uma comum, né, na nossa vida. Tata adora, Tata adora. Então, assim, gente, aí o pessoal já, né, trouxe a dificuldade de ter uma rota de síntese com informações que a gente consiga fazer a avaliação do risco. Fazer uma purga. Exato. A dificuldade de termos informações dos fabricantes de recipientes que sejam coerentes com o que a gente precisa para fazer a avaliação do risco. Né? E aí, nesse momento, vocês se sentiram representados, né? Com certeza. Com certeza. Totalmente. Quer fazer um apelo para os fabricantes? Fabricantes. De recipientes. Não. Principalmente. Não, acho que todos, de uma forma geral, né? Justo. Não, e aí, ainda no mesmo dia, obviamente, aí a Maria participou dessa banca redonda, dessa mesa redonda que fechou, e eu palestrei sobre o racional que a gente tem... não pode deixar de falar. Não ia deixar de falar, imagina. Da sua palestra. Como a gente tem construído a nossa estratégia, nosso racional de avaliar risco de produto, considerando formas sólidas, né? Que a gente Formas farmacêuticas sólidas. Formas farmacêuticas sólidas, que a gente vem desenvolvendo uma estratégia interna, uma pesquisa interna, para mapear o risco total de todos os produtos que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente criou e mostrou como que a gente pensa hoje em dia, que não dá para utilizar 100%, não é que não dá para utilizar, mas, assim, não dá para você... extrapolar tudo que a gente sabe sobre formação de nitrosamina ou a própria reação de nitrosação em solução para produtos farmacêuticas sólidas. Porque o risco provavelmente será que a gente não está levando muitas moléculas para fase 2, para confirmatório, que vai gastar sem necessidade, que vai gastar tempo, que vai gastar hora-homem, que vai gastar... O custo é muito alto. Então, assim... Fora as dificuldades. Fora as dificuldades que inclusive, se você atribuir o limite de 18, que aí você vai ter que tentar construir métodos específicos e sensíveis o suficiente para encontrar esse tipo de nitrosamina. Então, aí a gente apresentou o nosso racional, considerando que existem formas de pensar e você consegue, talvez, pensar em estratégias melhores dentro de formulações sólidas, certo? Perfeito. E aí acabou o primeiro dia. E aí Aliás, só fazer um disclaimer aqui. Disclaimer não, né? Só um elogio. O Natan fez a apresentação dele com... vou receber um elogio online. Com os slides feitos pelo Tite. Não é pra você um elogio, mas... Nossa, achei que ia brilhar. Foi só um veículo. Mas você foi bem. Eu adorei essa apresentação, Natan. Já falei que você é enviesada. Não sou. Foi muito bom. Gente, a palestra do Natan, pra quem não viu, foi maravilhosa mesmo. E a galera ficou de olho, de boca aberta, assim. Inclusive o pessoal da LASA. Exato, porque foi bem disruptivo, eu diria. Mas teve uma cereja do bolo na apresentação dele, que foram os slides criados pelo Tite. Então, aí a hora que entra o artista, né, pra fazer coisa bonita, ficou bonito demais. Vamos colocar um slide só, tá bom. A gente coloca o slide principal, né, que as pessoas ficam mais boca aberta. É verdade. Não, mas aí beleza, aí vamos para o segundo dia, que ele já começa... com o Mike, de novo, o Michael Burns. Soco na cara. Explicando e apresentando pra gente todas as informações desse paper que eu mencionei pra vocês, que vai estar aqui na descrição, que é o Landscape, que é acho que o principal paper que mapeou o potencial de formação de nitrosamina de todas as moléculas, ou de um banco de dados de mais de 12 mil moléculas, que foi publicado junto com o pessoal da USP Farmacopeia, que foi publicado com pessoas de outras indústrias. Então, é um paper bem denso, muito interessante. Eles fazem várias correlações, certo? E é um paper que a gente usa muito, assim, que a gente estuda com frequência. Então, a gente lê e relê ele o tempo inteiro. Então, foi muito bacana para ele mostrar qual é a proporção ou qual é a quantidade de moléculas que poderiam ser formadas nitrosaminas se você tiver um ambiente favorável para a formação, certo? E em seguida veio o Mike Urquhart, de novo que você falou, da GSK, falando sobre a importância dessas análises, ou seja, dessa análise de entender as nitrosaminas complexas na avaliação de risco
Nossa, essa palestra do Mike foi muito legal, assim, porque mostra, inclusive, o quanto que eles estão indo para fazer testes toxicológicos, né? E a preocupação, acho que o ponto principal da palestra do Mike foi a preocupação com produtos novos. Na verdade, com a dificuldade que se está enxergando, né, que está sendo imposta para a descoberta de novas moléculas, para desenvolvimento de novos produtos. Eu acho que isso foi uma questão muito legal que ele trouxe, porque é isso, assim, hoje a gente tem que ficar fazendo tanta investigação, que isso acaba freando o desenvolvimento. Sim. Então, a gente também está num momento de começar a ponderar um pouco o que de fato é risco. E aí, o que é muito legal é avaliar o risco bem lá no começo mesmo, né? E tomando as decisões com base nas avaliações do risco, para que a gente não tenha nenhum problema. Mas eu acho que a gente ainda está no momento em que a gente não chegou num equilíbrio entre avaliar tudo que precisa avaliar e não frear o desenvolvimento, sabe? Então, são muitas iniciativas que estão sendo feitas nas empresas, principalmente nas inovadoras, né? Olhando para isso já desde o começo, mas também com essa visão de, tipo, não dá para eu ficar me matando aqui, porque eu não sei, então eu preciso acelerar isso de alguma forma. E aí ele falou dos testes em sílico, também ressaltou a questão dos testes de Ames. Isso é uma coisa também que foi bem enfatizado, porque também tem uma dúvida na literatura, nas discussões científicas, sobre o quanto que o teste de Ames é realmente eficaz para se avaliar uma mutagenicidade de uma nitrosamina Code of Concern, ou não, né? E eles trouxeram que sim, esse que é o teste. É o gold standard para... É um gold standard para a gente começar. Porque a gente já consegue separar nitrosaminas Code of Concern e não Code of Concern num teste de Ames. E isso, acho que já traz uma perspectiva, né, para as próximas etapas muito claro importante. que ainda tem muito a estudar, né? Ainda tem muita coisa que a gente está estudando e aprendendo, porque é o que a gente está falando aqui, né? As de baixo peso molecular, a gente hoje sabe bastante, porque começou lá em 2018, todo mundo, né, estudou pra caramba. Agora, e que isso, inclusive, eu mostrei no primeiro slide da minha apresentação, que a Maria também falou, a tendência agora é que vai vir muito mais nitrosamina complexa do que as nitrosaminas de baixo peso molecular. Então, a gente tem que ter um gap e um tempo para aprender todas essas coisas também e se desenvolver para entender como vai ser daqui para frente, né? Então... E não pode deixar a população sem medicamento. Então, assim, esse risco precisa ser avaliado, porque... não dá para parar tudo, né? Aí tira do mercado, uma coisa meio doida, né? Não dá. Enfim. But, como dizem eles, é importante a gente revisitar o teste de Ames da forma como ele vem sendo feito e confortavelmente sendo feito, né? Então, qual que é o melhor diluente, quais são as melhores cepas, enfim, existe um racional ali para se escolher. Isso é importante, na realidade, isso é importante. Você quer falar alguma coisa? Eu lembro que eles falaram, eu não lembro agora o solvente, mas tinha um solvente DMSO. que ele não acusava a mutagenicidade. DMSO. E aí, quando trocava o solvente... Então, eu ia falar isso agora. Na verdade, o que eles mencionaram lá é que eles estão sendo muito mais criteriosos do que necessariamente só o teste protocolado pela OECD, porque eles estão mudando os solventes também. Desculpa. Eles estão mudando os solventes também. Então, não é só mais a cepa, não é mais só tô com ativação ou não tô com ativação. Exato. Eles estão indo muito mais além, trocando solventes e entendendo se o solvente, se a sua nitrosamina primeiro é estável ou não é estável dentro da condição que a gente está falando. Se o seu solvente, de fato, ele tem uma potência positiva ou negativa no seu estudo de Ames e vai interferir no resultado do teste. Se ele é solúvel naquele solvente se a sua nitrosamina é solúvel no solvente que você está fazendo. Então, assim... É isso, tem muita coisa que está acontecendo. E já tem vários cases, né? O Andy falou também, só lembrando, resgatando aqui, do caso da hidroclorotiazida, né? E eles vão publicar, é um white paper, se eu não me engano, do FPIA. Talvez. Sobre hidroclorotiazida. Eles usaram isso como exemplo, inclusive, para falar na explicação. Exato, assim, e a hidroclorotiazida tem esse case, assim, de fazer um teste de Ames, em que no teste de Ames ela gera um formaldeído. Formaldeído. Um formaldeído que aí sim é mutagênico.
Só que aí você vai ter um resultado que não... É um falso positivo. É um falso positivo. Né? Então, Ames é gold standard, mas a gente precisa ter cuidado para fazer. Exatamente. E também tem o desafio quando a gente tá avaliando antibióticos, né? Não tem alguma coisa assim também? Antibióticos é impossível. É outro problema. Nitrosamina de antibiótico. Aí é outro problema. Porque, em teoria, você já Ames é com espera... bactéria, né? Você já Então, espera que dê alguma coisa ali positiva, mas não é. Eles mencionaram isso também, inclusive, não foi? No antibiótico, eu acho. Eu não me lembro. Se, mas se eles não mencionaram, a gente Tatá mencionou na hora. pra você. Que aí é Porque outro é uma ponto. dor de barriga. Exatamente. Para antibióticos. E aí a gente entra de fato no contexto no segundo momento do dia, na parte da manhã ainda, que foi de fato o Read Across e as qualificações. E aí até vou falar, se vocês quiserem um episódio só sobre Read Across, coloca aí que a gente vê se a gente monta e bola um episódio só para vocês, porque a gente viu que tem muita dificuldade sobre isso. E se vocês quiserem um só de qualificação também, a gente não fez qualificação. Não fizemos ainda, mas ninguém pediu por isso também. Então, então pedindo biológicos, pediu, que vai vir em breve aí, mas por enquanto ainda ninguém pediu. Mas enfim, e isso foi muito interessante porque, mais uma vez, nessa hora, por exemplo, o David acabou mostrando o que vai lançar em breve nos próximos... Eles vão publicar, né? Eles vão publicar um paper nos próximos meses aqui, muito... Sobre Read Across de nitrosaminas, para você entender e qualificar melhor o seu produto. Então, foi muito interessante que eles estão começando a utilizar fatores para fazer Read Across que geralmente não são convencionais, que é, por exemplo, a solubilidade. Então, eles mostraram e eles estão incluindo no parâmetro deles a solubilidade como algo que é importante no Read Across para você tomar a melhor decisão e dizer qual que é a nitrosamina que você vai utilizar como limite depois. Então, assim, Read Across parece ser a bola da vez em nitrosaminas para qualificar, certo? Exato. E terminou esse momento, inclusive, com a Maria Augusta falando sobre a atualização de qualificação. Ela falou, inclusive, teve o webinar recentemente também da Anvisa, certo? Exato. Então, se você aí não pôde ir no simpósio, mas você assistiu o webinar, parte do que ela mostrou pra gente lá, certo? Está lá no webinar também. O webinar, inclusive, está disponível online. Ela mencionou lá no dia, na apresentação. Ou vai estar, né? Não sei Não, eu acho que estava. Ela falou que estava online já. Ela falou que quem quisesse uma coisa mais completa. Então... Quem quisesse a apresentação, porque era só um resumo, porque ela só tinha 20 minutos ali. E acho que o webinar foi de 1 hora. Então, quem não assistiu, corre lá. Assista que vale super a pena. Só fazendo um parênteses, né? A gente está falando de qualificação de impurezas não mutagênicas, tá bom? Agora. Porque Perfeito, mutagênico é mutagênico, então é TTC ou é carcinogênica. Então, essa outra parte que a gente está falando agora são para impurezas não mutagênicas. Então, uma vez que você faz a mutagenicidade e prova que não é mutagênico, você ainda precisa provar que não é tóxico para outros desfechos, né? Não, mas é só para explicar que o começo, a gente estava falando sobre as nitrosaminas em si, mas de fato a apresentação da Maria Augusta era a qualificação de não mutagênico. Que eu puxei porque teve a da Maíta também falando de não mutagênico. Não, sim. Mas é que eu puxei o gap justamente porque a gente estava falando de qualificação. E Read Across, né? Eu acho que é uma técnica... Foi muito interessante o que você falou no começo, Nathan, que assim... Às vezes eu acerto. Dá palmas pra mim, Leandro. Palmas pra mim aí. Às vezes eu acerto. Isso, ó. Eu nunca tinha pensado nisso. Que a parte de qualificação, ela não é tão publicada. Não. Né? Tem algumas coisas, mas é bem pouco. Exato. Mas eles utilizam muito... eles publicam modelos que vão ser utilizados na qualificação, mas nunca a abordagem da qualificação. Exato, isso é muito maluco, né? Porque no final, assim, tudo que a gente faz, Read Across, essas coisas, a gente também usa para qualificação, né? Sim, exato. Então... Não sei porquê, mas assim, de alguma forma a gente consegue usar todo esse conhecimento que a gente está desenvolvendo ainda para nitrosaminas para as impurezas não mutagênicas também. Não, e aí então, só corrigindo, né, o que a gente acabou de falar. E aí a gente veio então para outra parte agora, não nitrosaminas mais. A gente vem ali, o pessoal ainda falou das impurezas não mutagênicas, que é o que a gente estava falando. Considerando duas coisas que a gente falou, quer dizer, uma a gente já falou aqui no episódio, que é sobre extraíveis e lixiviáveis. Tem um episódio aqui, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, que a Tatá já me ensinou que tem que ter card nos episódios. Exato. Que foi com o Diego, inclusive, que a gente fez um episódio sobre isso. Exato. E depois a utilização da predição de degradação dentro do desenvolvimento do seu produto.
certo? Lembra disso? Exato, sim, Perfeito. porque foi do Anax, né? Não, então essa daí foi do Diego. O Anax falou de extraíveis Ah, não, da lixiviáveis. predição, exato. A predição foi o Diego e Exato. extraíveis e lixiviáveis Exato. foi o Anax. Então, ali foi bem interessante e até achei que foi bem visual e experimental todos os momentos em que uma predição de degradação, porque, por exemplo, a formação de nitrosaminas, ela é uma degradação. Então, se você está olhando uma molécula que tem uma amina secundária, que é o seu IFA, por exemplo, e ela forma nitrosamina, ela degradou. De certa forma, ela está degradando. É praticamente uma incompatibilidade Exatamente. entre ativos recipientes, né? Exatamente. Ou as impurezas. E aí eles mostraram recipiente. todos os momentos que a predição de degradação pode te ajudar desde o início, desde a formulação até os estudos de degradação forçada, a estabilidade, você elucidar os seus produtos, porque aí você já vai orientado dentro do contexto do seu desenvolvimento para determinar se o seu método é indicativo de estabilidade ou não, o que está aparecendo. Se não está aparecendo o seu balanço de massa, então o que é, o que poderia ser, então como é que eu melhoro o meu método, o que eu não melhoro o meu método. Então, foi bem visual, acho que o Diego trouxe bastante exemplo ali, colocando em momentos diferentes, né? Foi bem bacana. Tem mais alguma que você ia falar alguma coisa? Você tá não, eu só tô pensando assim, cara, como é que a gente ainda não falou dessas coisas nos episódios, né? Mas a gente se falou. vocês não Pra pedirem... mim, só me vem na cabeça um treinamento que você deu uma vez falando, tipo, basicamente, não dá pra você ir no escuro, você tem que estudar e tem que saber o que você pode esperar daquilo, porque aí você vai muito mais certeiro, assim, Exato, né? exato. E eu acho que assim, eu costumo dizer que produto de degradação abriu a porteira das impurezas, né? Mas ele acabou ficando mais apagado, assim, esquecido. Tá lá no final, porque as pessoas acham que já passou, tá tudo bem, tá dominado, né? Mas não, tem muita coisa que veio de lá e ainda muita coisa que a gente precisa olhar para ele, né? Principalmente por conta da revisão da 53 aí, gente. Mas o que a gente acaba fazendo nessa predição de degradação, que óbvio pode incluir a formação de nitrosaminas, porque é disso, né, que a gente está falando. Você está tentando enxergar o cenário macro mais extrapolado possível, o pior caso possível, para que você vá dê sequência nos seus estudos. E o que a gente faz para produtos de degradação hoje, que a lei nos direciona, que faz uma predição, entende o que vai acontecer, vai para o estudo de degradação forçada, e aí, né, enfim, fecha o método e vai para os estudos de estabilidade, é uma avaliação do risco. É a avaliação do risco. A gente só não nomeou isso dentro da RDC 53, sabe? Porque talvez na época ela não estava tão na moda. Não, mas né? eu acho que com a revisão que vai ter agora, a gente até falou disso nos episódios. Quanto mais você tiver esse racional. A gente falou isso no episódio com a Jussara. Com a Jussara, ó o cardzinho aparecendo aqui. Vai precisar desse racional. Bem mais Exato, é a avaliação agora. do risco, porque eu posso não fazer várias coisas depois que eu faço essa avaliação inicial, né? Eu posso isentar estudos experimentais, etc., porque não vão fazer sentido, uma vez que eu concluí numa análise teórica que eu não tenho necessidade de fazer. Então, no final, estamos sempre na mesma página quando a gente fala de impurezas. E eu fico feliz em saber que o produto de degradação tá ali. Ali, assim, ó. E aí, tá gostando do episódio? Então, para melhorar e para te trazer um pouco mais de conteúdo, a gente pediu para os nossos amigos e parceiros da LASA trazer um resuminho para a gente das palestras que eles ministraram lá no dia do evento. Agora para vocês o áudio do Diego. Bom, e aí eu comecei discutindo na minha apresentação a validade do estudo de estresse, né, em formulações sólidas, o estudo de estresse em fase aquosa, no caso, né. E para isso eu trouxe um artigo, né, que foi um artigo que acabou remexendo bastante aí com a 53, né, e tem vários autores, inclusive pessoas da Anvisa envolvidas nesse estudo, e esse artigo nada mais é que a avaliação de um conjunto de dados de estudo de estresse de diversas farmacêuticas ali que se uniram para poder fazer esse estudo, trazendo ali várias formulações sólidas e avaliando os resultados do estudo de estresse e comparando com o resultado de estabilidade dessas formulações. E aí o que se encontrou é que os resultados de estabilidade não traziam nenhum produto de degradação que fosse identificado unicamente pelo estresse em solução do produto sólido, né? Ou seja, a gente
consegue encontrar alguns produtos que são únicos, né, para avaliação em solução do produto sólido, mas nenhum que seja relevante, ou seja, nenhum que de fato reflita o que acontece na vida real do produto ali na estabilidade. E aí ele traz para todos os dados, todo esse conjunto de dados, ele mostra que realmente não tem nenhum produto de degradação relevante, e com isso ele acaba questionando a necessidade do estudo de estresse em solução para produtos acabados sólidos. E é exatamente isso que a revisão da 53 traz, né? A não necessidade da realização desse tipo de estudo, baseado muito nesse artigo, e a possibilidade de muito do desenvolvimento do racional científico, da justificativa científica na hora do seu desenho experimental, na hora da discussão dos resultados, a necessidade aí já mandatória de um estudo teórico, enquanto que antes era uma recomendação, né, agora é obrigatório que se tenha um estudo teórico antes do estudo experimental. E aí com isso a gente tem as ferramentas de predição e a literatura, auxiliando bastante nisso, para que a gente consiga ter menos tempo e menos custo no laboratório e maior possibilidade de desenvolvimento no racional científico para que a gente otimize todo esse processo. Além disso, eu discuti um pouquinho sobre o desenho experimental e como que as ferramentas de predição podem auxiliar nisso, sobretudo no estudo de compatibilidade, que a gente consegue avaliar se tem alguma interação relevante ali entre IFA e recipiente ou impureza do IFA e recipiente, né? E também como que a gente vai olhar para esses resultados para fazer nossa seleção de embalagem. E é isso aí. Então, acho que tem aí um pouquinho de cada coisa que eu discuti e espero que tenha sido proveitoso. Valeu, Diego. Obrigado por ter trazido um pouquinho mais da informação do produto de degradação. E fechando o simpósio aí falando sobre os extraíveis irretriváveis, que ainda não é um assunto que talvez o Brasil discuta pra caramba, mas que vai Mas discutir, deveria. Que deveria. O Anax trouxe uma publicação, inclusive, que vou tentar deixar aqui também na descrição do episódio, falando sobre a preocupação, né, sobre como você aborda a análise em sílico para prever a potência de extraíveis e lixiviáveis, né? E aí eu quero fazer um disclaimer bem específico e falar que esse paper ele é bem bacana, porque, assim, do que eu vejo ultimamente, do que eu tenho visto dos últimos trabalhos da LASA, inclusive, é um dos primeiros que eles mencionam modelos, de fato, com machine learning, assim, com um processo, eles usam algoritmos específicos, mas dessa vez eles utilizaram um modelo bem comum, que é o K-nearest, que é bem bacana, é um modelo muito preditivo mesmo. Eles testaram, acho que se não me engano, mais de 70 modelos diferentes para poder entender qual seria o melhor para eles poderem conseguir construir o método mais preditivo possível da potência dos extraíveis. Então foi muito legal a apresentação. Tem muitos gráficos, eu vou deixar o paper também na descrição para recomendar, porque faz muito sentido e foi bem bacana de ver a evolução desses modelos que eles estão utilizando agora dentro da estratégia de definição de potência, sabe? Exato. Eu acho que uma coisa que eu também sempre falo nos meus encontros aí com o pessoal, palestras sobre impurezas, extraível lixiviável, ele chega no momento em que a gente precisou construir o conhecimento de A a E, que são os guias do Q3A, B, C, D, e os extraíveis lixiviáveis será o E, para conseguir falar disso. É muito complexo esse tema. Sim, sim. Muito complexo. E as publicações só vêm mostrando o quão complexo isso é. Então, quando a gente fala de limites para extraíveis e principalmente para lixiviáveis, a gente sai desse lugar de mutagênico. Então, assim, a gente vai trazer todo esse conhecimento. É mutagênico? Não é mutagênico? Beleza. O próximo passo, que acho que essa foi a principal mensagem da palestra do Anax, a gente tem que avaliar a sensibilização. Era isso. O modelo, a potência do modelo é para sensibilização. Exato. Então, é sensibilizante ou não é sensibilizante? Tá bom. Aí a gente entra para a parte de olhar para isso de uma forma mais geral, sabe? Então, são pontos que a gente vai, em teoria, tirando da frente da parte toxicológica para conseguir trazer limites mais reais, que não sejam os TTC de nitrosaminas e Fala nem nada TTC, disso. o Gabriel já sabe? ficar assim, ó. Ih, caramba. Tô nervoso já. Ansiedade. Enfim, então acho que
O Anax fechou muito bem o simpósio, trazendo esse assunto que está sendo discutido, porque o ICHQ3Z está em discussão, está em elaboração, ele está prometido para o começo de 2024. E bom saber que os cientistas estão envolvidos e contribuindo para que isso venha já de uma forma muito parecida com o que a gente já faz, né? E, óbvio, e atacando o que precisa atacar. Não, a gente já tem um episódio de extraíveis e lixiviáveis, se vocês quiserem ver. A gente ainda não tem um episódio sobre sensibilização cutânea, por exemplo. Exato. Mas também aproveita e deixa lá se vocês acham que precisam, que vocês... Agora a gente só vai explicar. fazer episódio se vocês pedirem. Só vai fazer esse pedido, senão eu nem vou fazer mais, né? A gente não vai ter mais episódio, não. E para finalizar, trouxemos também um pouquinho da informação do Anax. Espera só um pouco. O ICHQ3 está sendo discutido agora e é bem possível, pelo que a gente está vendo, que como parte da avaliação toxicológica dentro do ICHQ3 vai ter que ser feita também uma avaliação de sensibilização. E essa avaliação de sensibilização seria um segundo passo, assim, depois da avaliação de mutagenicidade e antes da avaliação de toxicidade geral, porque a gente sabe que na maioria dos casos as substâncias que podem ser sensibilizantes, elas teriam um limite de segurança que seria alguma coisa entre uma substância que é mutagênica e um toxicante geral. E na maioria das vezes, então, eles seriam mais potentes do que um toxicante geral, por exemplo. Então, por isso que essa avaliação de sensibilização cutânea é importante dentro do contexto de extraíveis e lixiviáveis. E a gente tem feito pesquisa e a minha apresentação foi sobre como é que ferramentas computacionais podem ajudar nessa avaliação. E a gente tem se inspirado muito no que foi feito para o ICHM7, tentando entender como é que modelos baseados em especialista podem ser úteis para isso. E é óbvio que o Derek é bem desenvolvido do ponto de vista de alertas de sensibilização cutânea. Mas quando a gente fala de sensibilização no contexto de extraíveis e lixiviáveis, a gente pensa também em sensibilização respiratória e sensibilização geral. Então, a gente fez toda uma avaliação pensando como é que alertas de sensibilização cutânea podem ser bons para predizer o potencial de sensibilização respiratória, e a gente teve bons resultados em relação a isso. Basicamente dizendo que, apesar de a gente conhecer pouco sobre sensibilização respiratória, os alertas de sensibilização cutânea são suficientes para captar os sensibilizantes respiratórios. E a gente tem trabalhado também com a avaliação de modelos estatísticos nesse cenário, para entender se a complementação com o modelo estatístico seria interessante. De fato, a gente conseguiu desenvolver vários modelos, e dentro dos modelos que são melhores, assim, a gente percebe que tem valor quando eles são combinados, a gente aumenta muito a cobertura, ou seja, o número de substâncias que são classificadas pelo modelo, sem comprometer tanto a performance. Então, tem valor na combinação dos dois. E a gente tem pensado também como é que os modelos que a gente tem disponíveis podem ajudar na definição de potência, porque, nesse caso, a gente não está interessado em predizer somente o perigo, a gente precisa estabelecer limites de segurança. Então, a gente tem explorado o valor de abordagens como, por exemplo, o Dermal Sensitization Threshold, que é uma coisa que a gente publicou no ano passado e atualizou. E também pensando no uso de predições de EC3 que já existem dentro do Derek como uma forma de auxiliar nesse cenário. E então, na ausência de uma predição de EC3 para o seu composto especificamente, você poderia pensar como é que thresholds como o Dermal Sensitization Threshold, que é equivalente ao TTC, poderiam ser úteis também na predição de potência. Então, de maneira geral, o que a gente mostrou na apresentação é que modelos computacionais podem ajudar a lidar com esse problema novo da sensibilização, e que esse é um problema que, de fato, vai precisar ser endereçado pela indústria quando a gente começar a pensar em avaliação de segurança de extraíveis e lixiviáveis. Tem várias questões abertas sobre isso, que estão sendo discutidas dentro do grupo do ICH, que vai lançar o guia, mas a gente espera que essas ferramentas que a gente tem já disponíveis e que a gente continua a desenvolver sejam úteis para ajudar nessa avaliação. Então é isso. Valeu, Anax. Muito obrigado. E a gente volta para o episódio. E eu acho que foi isso. Acho que foi um resumão. Uau, eu acho que a gente... E aí dali bem pra rápido, frente né, gente? Foi foram voltar 2 para o dias. aeroporto e voltar para casa para fazer sair relatório. correndo, Gabriel ainda, inclusive, voltou animado. Falou que queria fazer mais coisas ainda. Ficou, né, super entusiasmado com as coisas, né? Foi Exato, isso. exato. E antes de acabar, eu queria pedir para os dois, por exemplo, cada um, obviamente, no seu tempo,
Se vocês acham que realmente foi importante, se agrega, se não agrega, se é recomendável que outras pessoas, quando tiver o próximo, né? Porque, de fato, a minha percepção foi que esse foi o melhor evento sobre impurezas, de modo geral, que a gente já teve do setor, aqui no Brasil, do setor. Então, qual foi a visão de vocês, assim? Enfim, o que se vocês querem poderia voltar. ser melhor, sei lá, não sei. Eu acho que o saldo do evento foi, assim, trouxe muita luz pro tema, mas também trouxe muitas perguntas. E eu acho que isso também, as perguntas também não seriam geradas se não tivesse a discussão do evento. Então, assim, é super necessário esse tipo de evento e eu super recomendo. E eu acho que é isso. Agora é seguir para as discussões que surgiram ali, para a gente tentar aprofundar mais e sempre fazer a melhor abordagem possível para trazer a segurança para o paciente no final de tudo. Com certeza. Então, eu acho que é super válido, sim. Eu recomendo bastante. Iria de novo? Iria de novo. Eu achei super válido e acho super válido. Se você tiver a opção de ir presencialmente, principalmente, não só pela questão de você poder entrar em contato, né, com as pessoas que são referência, né, no assunto, nesse caso do simpósio, que era mais voltado para nitrosamina como uma impureza, mas não só pela questão de estar ali presencialmente e falar com as pessoas que são referência nesse assunto, mas também, se você se vier disposto e focado nas apresentações, você tem o potencial de aprender muita coisa. Como foi para mim, foi bom a parte que eu estava mais acostumado a trabalhar, de ver que estava alinhado com o trabalho, mas também outras questões que eu não estava tão acostumado e habituado a estudar. Foi, assim, muito agregadora a experiência e o conhecimento que foi trazido. Então, é super válida essa Experiência. Esse evento. presencial perto de pessoas que são excepcionais no que fazem. Maravilha. Eu já estou ansioso pelo próximo. Espero que... É de 2 anos ou não? Não, todo ano. Então ano que vem... Se não tiver nenhuma pandemia, né? Então ano Pelo que vem... amor a gente espera, de a Deus. gente espera que não tenha. Nada que atrapalhe, né? Então ano que vem, vocês já saibam, vai ter. E aí, a hora que tiver, a gente avisa pra Geralmente vocês maio, também. viu, gente? Verdade. É um mês que eles marcam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente achou que o episódio é um episódio extra aí. Assim, criamos essa discussão justamente porque a gente recebeu bastante comentário, bastante mensagem, queria ir e não conseguiu. Mandaram mensagem pra gente tentando conseguir acesso lá. Então a gente tentou se reunir para fazer um resumão, para que vocês possam, pelo menos ter um pouquinho do que todos nós vivenciamos lá, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, certo? Certo. Vou fazer uma propaganda aqui. A gente vai participar de Achei que você ia falar das redes sociais, você nem falou. Não, calma, vou falar. Mas a gente vai participar de um evento do Sindus Pharma, que vai falar sobre isso, dia 5 e 7 de junho, agora, de sobre nitrosaminas. Então, e aí a gente puder... vai trazer um pouquinho do que a gente falou lá. Perfeito. Enfim, vai ter bastante espaço para discutir. Perfeito. Eu vou só surpreender aqui, Gabriel. Redes sociais, vamos ver. Não foi você. Tá tranquilo. Você cobra de mim os relatórios, eu não posso fazer isso. Gabriel, posso. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu vou lembrar só do Instagram. @Spectra Soluções Científicas. Deve ter algum underline aí que eu comi, com certeza. Não, mas só jogar lá, acho que Spectra, eu também duvido que apareça outra coisa. Acha. E tem o Pastelaria. Tem o Pastelaria Podcast. Que eles encontram aonde? No YouTube e no Spotify. E em todas as plataformas, porque a gente ainda não tinha ainda, mas agora a gente tem, graças ao Leandro aqui. Tá disponível na Apple, lá no Apple Store, lá para você poder ver os seus podcasts, para quem gosta de assistir, ouvir podcast pela Apple, tem na própria Amazon também, que agora tem o podcast da Amazon também, quem seguir todas lá. As plataformas de áudio. Você consegue todas as plataformas agora. Agradece ele aqui, ó, rapaz, ali, ó. Entendeu? Exato. Levanta. E aproveitando, né, a gente tá em todas as plataformas de áudio. Tá, dá aquela dica lá pra galera.
dá uma moral pra gente. Dá uma moral sim. Corta não. Bora! Ela é assim. Dá uma moral pra Spectra. Naquela câmera, ok. Dá uma moral pra Spectra, avalia a gente em todas as plataformas, então dá 5 estrelas, que isso ajuda bastante a gente a manter o nosso conteúdo lá no topo e assim também propagar mais o nosso conteúdo. Obrigada. Yes. Olha, Arrasou. Arrasou e com essa eu deixo Não, vocês. calma. Faltou uma. LinkedIn, gente. É verdade. Estamos Faltou no LinkedIn LinkedIn. também, Spectra Soluções Científicas. Ó, então tem muita coisa para vocês procurarem, seguirem a gente. Informação não falta, vocês vão achar em vários canais de diversas formas. Entre em contato com a gente, não esquece de deixar comentário, ativar o sininho no YouTube, dar o like lá, o joinha pra gente, que assim como a Tata falou das 5 estrelas no YouTube, o joinha ajuda a gente bastante, certo? Certo. E como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que esse resumão aqui seja parte do acaso que vocês estão precisando. Então até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Azarão!